Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Rocha, consultor para Portugal da Belinext, e hoje quero gravar um vídeo aqui um pouco mais descontraído com vocês, um pouco mais informal, sobre os melhores locais para se residir em Portugal. Tradicionalmente, os locais mais procurados, as cidades mais procuradas em Portugal eram Lisboa e o Porto. Mas atualmente acontece um fenômeno não só em Portugal, mas em toda a Europa, que é relacionado ao preço dos imóveis, ao preço dos aluguéis. Então hoje as pessoas têm buscado outras alternativas além de Lisboa e Porto. É muito conhecido aqui dos brasileiros a nossa colônia, vamos dizer assim, em Cascais, que é uma cidade próxima a Lisboa, em que há uma grande quantidade de brasileiros, muitos clientes da Belinext, originados, por exemplo, do Rio de Janeiro, escolhem Cascais, a ponto de eu chamar Cascais de República Federativa de Cascais. Em breve eu tenho certeza que o presidente da Câmara será brasileiro pela quantidade de brasileiros que já moram em Cascais. Uma outra alternativa é o sul de Portugal. O sul de Portugal, que é uma região mais quente, que é a região do Algarve, que tem cidades como Faro, em que os brasileiros também, que têm como preferência aí um clima mais quente, preferem essa região. É uma região que é conhecida pelas suas praias belíssimas, pela grande presença de europeus do norte da Europa, né? Então tem muitos ingleses, muitos nórdicos, alemães que vão passar as suas férias e que adquiriram a sua residência no Algarve. Também é muito comum a presença de cidadãos americanos. Cada vez mais os americanos têm descoberto Portugal e têm preferido adquirir os seus imóveis no Algarve. Agora, particularmente, eu sempre fui fã do Porto. O Porto é uma cidade cosmopolita, o Porto é uma cidade dinâmica, fica, por exemplo, a 1h30 de Londres, porém, os preços, tanto de locação como de compra no Porto, já estão chegando aí próximos aos preços de Lisboa. Então, o que muitos clientes da Belinext têm preferido é a locação, a compra de imóveis nas cidades próximas ao Porto. Cidades como Passos Ferreira, cidades como Braga, cidades como, por exemplo, até mesmo Coimbra, e cidades ali mais para o interior de Portugal, algumas até já próximas à divisa com a Espanha, que são cidades tranquilas, cidades para quem tem a possibilidade, por exemplo, de trabalhar aí como por home office, que de repente tem um vínculo de emprego ou aqui no Brasil ou em Portugal, não necessariamente precisa estar numa cidade grande, mas gostaria de estar próximo por questões culturais, questões econômicas, preferem estar próximas de cidades grandes. Portugal é um país pequeno, então as distâncias aí não superam os 300, 400 quilômetros. Então você pode, por exemplo, residir numa cidade próxima à divisa da Espanha, em que o cidadão pode usufruir tanto Portugal, como, pelo fato da Espanha estar na União Europeia, também usufruir do lado espanhol, tanto do ponto de vista cultural, como econômico e do turismo. Uma cidade, por exemplo, que me atrai muito a atenção é Guimarães. É a cidade em que nasceu Portugal, é famosa pelo castelo, onde viveu Afonso Henriques, e lá tem a sua estátua. E é um clima agradável, um pouco mais frio no inverno, que eu particularmente gosto muito. Existem também cidades no litoral, cidades como Nazaré, existem cidades como Fátima, que é uma cidade um pouco mais religiosa. Em suma, Portugal oferece uma série de possibilidades com preços altos e preços baixos. Basta a pessoa ter o interesse, aí, a curiosidade de procurar. Portugal tem climas quentes, Portugal tem climas frios, tem, por exemplo, a região da Serra da Estrela, que é uma região também muito conhecida pelo turismo, mas um turismo de inverno. Chega mesmo a nevar, né, na Serra da Estrela. E as ilhas, eu não falei aqui, por exemplo, da Ilha da Madeira, que também é um clima mais ameno, mais estável, na faixa aí dos 20, 24 graus, tanto no inverno como no verão. Também atrai uma grande quantidade de cidadãos europeus que passam a residir na Ilha da Madeira, e os Açores, que é um paraíso à parte, no meio do Atlântico, que aí eu recomendo para aquelas pessoas que realmente querem um lugar tranquilo. Gente, são essas as minhas dicas sobre Portugal. Falei um pouquinho aqui sobre morar no país, as possibilidades que existem, e
É importante dizer também que a Belinext possui consultores tanto no Brasil como lá em Portugal e que podem ajudá-los a conhecer todas essas possibilidades. Fica aqui um abraço para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.